Boa noite, gente. Hoje eu quero falar algumas coisas para vocês aqui a respeito do que a gente passou, né? O que a gente comemorou na semana passada, né? Que seria Páscoa, né? Então eu gostaria de falar para vocês a respeito do que é a Páscoa dos judeus, né? Como surgiu a Páscoa, né? O que veio primeiro. Então, assim, a Páscoa é uma festa judaica, né? Iniciou assim, hoje toda a comunidade cristã comemora, alguns comemoram só como um feriado, e surgiu com uma comemoração sobre a libertação do povo hebraico do cativeiro egípcio, né? Na época eles eram escravos no Egito de um faraó, e Deus tinha dado direcionamento para que eles fossem para o deserto para adorá-lo e louvá-lo e orar. E aí isso não foi permitido pelo faraó, e Deus anunciou, né, várias pragas sobre o Egito por conta disso, né? Foram ao todo 10 pragas, e na 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos, né, tanto de pessoas, né, primogênitos de cada família, quanto de animais, de todo ser vivo, né? Deus anunciou que ele enviaria um anjo dele para trazer a morte para todos os primogênitos. E ele disse que o povo hebraico matasse um cordeiro, né? E ungisse, né? Passasse sangue nos portais das casas de todo o povo hebraico, para que quando o anjo viesse ele soubesse que naquelas casas haviam protegidos do Senhor, e que ele não tocaria nesses primogênitos dentro dessas casas, né? Ele tocaria somente naqueles primogênitos fora dessas casas que teriam sangue nos portais. E Deus honrou tudo isso, né? E depois de tudo que o faraó nunca permitiu que eles saíssem do Egito, depois que ele perdeu o primogênito dele, e ele viu que todos os primogênitos de todos os lares tinham morrido, e que aquilo era o cumprimento de uma promessa de Deus, né? Uma praga que Deus tinha anunciado. Ele libertou o povo hebraico para que eles fossem para o deserto e pudessem adorar a Deus, né? Nessa data começou o êxodo do povo de Deus, né? Do povo hebraico, indo em direção à terra prometida. E aconteceram várias outras coisas, várias promessas e várias quedas do povo, e várias outras promessas, e Deus foi honrando o povo até que eles chegaram à terra prometida. Muito tempo depois da descendência de Davi, nasceu o filho de José e Maria, né, prometido como sendo o Filho de Deus, né, como sendo um unigênito que deixaria toda a sua glória, se faria carne e viria ao mundo habitar entre nós para nos ensinar sobre as coisas de Deus, né, o Evangelho, e nos mostrar quem era Deus e nos salvar do pecado, né? Então, vamos dizer, no início da festa da Páscoa, Jesus, se dirigindo a Jerusalém, né, ele
antes disso, vamos dizer assim, foi na quinta-feira, ele fez uma última ceia com os seus apóstolos, com seus discípulos, e antes dessa ceia, né, durante o dia, ele falou para eles a respeito de que ele não estaria mais entre eles, né, anunciando a sua morte conforme as profecias, né? E aí alguns dos seus discípulos questionaram, né, o jeito dele falar, né? O que é isso que o Senhor nos diz, né? Um pouco e não me verão mais, e outra vez um pouco e ver-me-eis, né? E aí eles perguntavam, né? E dizes, porquanto vou para o Pai. E perguntaram, o que o Senhor quer dizer com isso, mestre? Né? O que o Senhor quer dizer com isso? E Jesus, percebendo que eles o queriam interrogar, né? Perguntou para eles, vocês estão perguntando sobre essa minha frase, né? Sobre um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. E aí depois ele dá um exemplo, ele fala, né, de uma mulher que está para dar à luz, ela sente tristeza pela dor que vai sentir, porque está chegada a hora, e que depois, em seguida, depois de dar à luz a criança, ela já não se lembra mais de toda aquela aflição, né, pelo gozo de haver um homem nascido no mundo, né? Ele sempre falando em parábolas, né? E depois daquilo ele vai para a ceia, né? Ele vai mais tarde fazendo a ceia, a última ceia, vamos dizer, com seus discípulos, né? E depois disso ele vai lá pro Getsemane, né? Que seria o momento em que ele se fecha em tristezas, porque ele sente a proximidade daquele medo em sua carne, apesar do seu espírito estar elevado ao Pai, né? E ele ter certeza de tudo aquilo que ele quer e veio com esse destino de passar por nós, né? Ele já sabendo de tudo que ele passaria, mesmo assim ele pede ao Pai para que afaste ele desse cálice, né? Se for da vontade dele, né? Ele se vê em oração, mas ao mesmo tempo se colocando como humano, né? Porque ele era 100% humano e 100% Deus, né? Não existe esse negócio de que ele era 100% humano só ou só 100% Deus, né? Ele era as duas coisas, né? Ele era o Verbo encarnado, ele era o próprio Deus, né? O Filho de Deus, que se despiu de toda a glória para habitar entre nós, recebeu o pecado, receber todo o nosso pecado, morrer por nós, levando o nosso pecado com ele. E depois de todo o sofrimento que ele passou, toda a tristeza que ele sentiu, toda a dor, né? Porque ele foi mutilado, flagelado, né? Espancado, humilhado, né? Ele, ainda depois de tudo isso, ainda recebeu uma coroa de espinhos, inscrições sobre a sua cabeça na cruz. Foi crucificado, e morte de cruz dolorosa, era a mais dolorosa que existia na época, né? A gente não consegue sequer imaginar todo o sofrimento que ele passou. E toda essa dor, né? A dor maior nem pela carne, mas a dor maior por receber todo o nosso pecado, toda a tristeza, todo o peso do pecado do mundo. E naquele momento a santidade sai dele,
para que todo o pecado entre, porque enquanto ele era santo, né, ele não receberia o pecado. Então ele, naquele momento, ele se torna 100% humano e sente todas as dores como qualquer humano. Recebe todo o nosso pecado, toda a tristeza, toda a maldade sobre ele e sangra até secar seu corpo todo. Sangra até a morte. Morre, é sepultado num túmulo cedido por um dos sacerdotes, né, que tinha um túmulo novo ali, né, e era um dos seguidores de Jesus, um dos que foi contra a crucificação dele, José de Arimateia, né. Ele cede esse túmulo que ficava ali próximo e nunca tinha sido usado para que fosse colocado o corpo de Jesus, né. E esse corpo é colocado lá e exatamente como era na época, ele foi enrolado, né, e sua cabeça foi coberta com um lenço, né, que era assim que eles faziam com os mortos. E aí no dia seguinte, né, tivemos o sábado, né, o sabá, e no sábado houve silêncio, né, que é exatamente o silêncio da morte, o período em que todos sentiram a ausência do Mestre e nem acreditavam que aquilo tinha acontecido, né, porque como dizem, né, aqueles que se acostumaram com a sua presença olham, como diz uma música do Morada, né, olham nos seus olhos e não choram mais, e o viram morrer na cruz e perderam a fé, né? Felizes aqueles que não viram e creem, né? Então eu gostaria de dizer para vocês que aí no domingo pela manhã, Maria Madalena foi ao sepulcro, né, assim, ainda na madrugada, e não tinha amanhecido, né, ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro, né. E isso é uma passagem que está em todos os evangelhos, mas eu vou ler para vocês aqui João, né, João capítulo 20, versículos 1 a 31. Então, no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, né, esse outro discípulo a quem Jesus amava é João, né, o evangelho dele não põe o nome, né. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. E aí saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou ao sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro, a chorar. E enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro.
e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde jazira o corpo de Jesus, um na cabeceira e o outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre, em grego também, rabi. E disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos que tinha visto o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado diz a borda das feridas. E alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus uma segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão ao seu lado, ou seja, nas feridas, de maneira nenhuma crerei. Então, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje para vocês, né, que são 8 dias depois desse dia da aparição do Senhor para os discípulos, que foi o dia que ele apareceu para aqueles que não creram. É o dia de hoje, é o dia para você que tem que ver para crer, né? 8 dias depois da Páscoa, né? 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a ao meu lado, mete aqui no furo.
e não mais seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, na Bíblia, né, ou nesse Evangelho. Né. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus não está morto. Jesus vive. Jesus vive. Jesus ressuscitou. E não foi só em espírito, o corpo ressuscitou. Alguém aí acha isso loucura? Tem muita gente que acha loucura, né? Ouvindo assim, falar, crente é tudo doido. Tem muita gente que acha que é loucura. E se a gente pensar, apenas uma semana atrás, ou um dia atrás, antes da Páscoa, ele estava morto. Ele estava morto. Envolto naquelas roupas de sepultamento e fechado em um túmulo de pedra. É aqui que o cristianismo deixa de ser apenas ideias de um bom professor e uma história ou uma doutrina religiosa e passa a ser uma mudança de vida. Uma mudança de vida através da fé. Através do que você crê, do que eu creio. Se a vida de Jesus tivesse sido apenas sobre seu ensino, sobre seu amor, sobre as pessoas envolvidas, ou sobre cura de enfermos, ele seria lembrado apenas como uma pessoa, ou lembrado apenas por essas coisas que ele fez. Mas isso não é a verdade registrada. O mundo inteiro foi transformado porque ele ressuscitou. O mundo inteiro foi transformado porque ele levou todo o nosso pecado e ele nos deu vida nova, uma vida em Cristo Jesus. Ele nos deu uma oportunidade de mudar a direção da nossa vida, escolher o caminho certo, o caminho correto, o caminho de Deus. Paulo nos encoraja isso lá em Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus, na glória, na graça do Senhor. Numa percepção humana, a morte de Jesus na cruz, sua ressurreição e a nossa redenção, né, a redenção de toda a humanidade do peso do pecado. Bom, isso parece uma insanidade. Eu gostaria de continuar insano. Bom, mas eis que, de repente, né, são duas palavrinhas que Brunão Morada gosta muito de dizer também, de repente, né? Nosso Deus não era simplesmente qualquer homem.
ele era 100% homem e 100% Deus. Ou, se a gente quiser mudar, ele era plenamente homem e plenamente Deus. Ele tinha tudo que a gente tinha e tudo que o Santíssimo tem, que o Eterno tem. E se ele fosse simplesmente um homem, então a sua morte na cruz teria sido apenas mais um homem na cruz, como tantos outros naquela época. E isso fez com que a Páscoa, que era uma festa dos judeus, né, para comemorar essa libertação do povo hebraico, na época que eles eram mantidos escravos no Egito, fez com que essa festa para os cristãos tivesse um ressignificado, né, que seria a redenção, a ressurreição de Cristo, que morreu pelos nossos pecados como homem e venceu a morte como Deus, com a glória que lhe cabe, como Rei, eterno Rei e nosso Senhor. E isso é o que ele vai fazer se nós decidirmos crer na cruz de Cristo, se nós decidirmos crer nisso tudo que foi feito por nós. É o que ele vai fazer conosco. Ele vai nos transformar, ele vai nos modificar, nos moldar, que é semelhante àquilo que foi feito no início, na nossa criação, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, onde Deus, né, nas suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ele decide, então vamos criar um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí no versículo 27 ele diz que, quer dizer, ele tem mais coisas, né? Vamos criar ele para governar sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas, sobre toda a terra, né? Isso é uma outra parte que ele nos fez para governar sobre tudo que está na terra. Então essa terra que eles falam jaz no maligno, não, jaz no pecado. Mas essa terra não é do maligno. Essa terra é nossa, foi nos prometida na criação. Nós somos donos disso aqui. Nós fomos criados para governar sobre todas as coisas, sobre todos os animais. Sim, está certo que pelo pecado nós perdemos isso. E ele nos criou homem e mulher para que nós governássemos sobre tudo isso. Mas isso a gente faz num outro vídeo, né? Esse momento, nós estamos falando desse momento aí de santificação, né? Esse momento de transformação. E essa verdade, ela é relatada lá em Romanos 8, né? Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma promessa. Essa é uma promessa de que esse amor de Deus foi tanto por nós, que Ele deu o seu unigênito por nós e nos reenxertou na videira. Ele nos trouxe de volta através da morte do seu unigênito, que Ele transformou em primogênito, passou a ser nosso irmão e nos transformou como filhos semelhantes a Ele,
Sim, e como nós vamos ser semelhantes a Ele? Nos santificando a cada dia buscando essa purificação, essa transformação, essa santificação, essa semelhança com o nosso Senhor, essa semelhança em Cristo Jesus. E essa nova chance, hoje, após uma semana da celebração da Páscoa, nós nos vemos de volta ao nosso cotidiano, né? Covid-19, reclusão, medo, intimidação, liberdade cerceada. E aí eu te pergunto, onde está a sua fé? Onde está a liberdade que Cristo lhe deu? Onde está o governo sobre toda a terra e sobre todas as criaturas e animais? Onde está a nossa herança como filhos adotados que fomos pela graça, pelo sacrifício do Cordeiro, Filho unigênito, Cristo Jesus? Onde está? Onde está tudo isso? Está aí na sua frente. Está aí na sua frente. Hoje, tudo é sobre como vamos adiante. Como vamos adiante em nossa crença de que Jesus tomou todo o nosso pecado e morreu em morte de cruz, trazendo para nós vida nova nele, por meio da ressurreição. Quem se lembra de Pedro? Alguém se lembra que na última ceia, antes do Getsemane, antes de toda a paixão de Cristo, de sua morte e ressurreição, que na última ceia ele disse que ele morreria, né? E Pedro disse que o acompanharia, que morreria com ele. E aí ele falou assim: em verdade eu vos digo que antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Depois daquilo ali, durante toda a paixão de Cristo, né? Do momento do Getsemane até a crucificação, até o amanhecer, né? Antes dele fazer a chamada via sacra, né? Pedro o negou 3 vezes. E se sentiu muita vergonha. Vocês já imaginaram aquele momento em que Jesus olha para Pedro, com aqueles olhos profundos, naquele momento de sofrimento, ele olha para Pedro negando a 3ª vez. Vocês já imaginaram como que Pedro se sentiu? Muita gente gosta de lembrar desse momento, né? Eu gosto de lembrar de outro momento. Lembra depois da ressurreição, depois da morte de Cristo, que Pedro volta a pescar, né? Ele volta a fazer aquelas atividades que ele disse que tinha abandonado, mas não abandonou, né? Então ele volta a pescar, volta às suas atividades normais, e foi um daqueles que não creu
que Jesus, depois de morrer na cruz, ele ressuscitaria. Ele achou que aquele era o fim. E Jesus ressuscitou. E Jesus volta e vai no mesmo lugar onde ele levantou a fé de Pedro, né? Onde ele buscou Pedro a primeira vez. E aí, no momento em que ele se encontra com Pedro, ele pergunta para Pedro 3 vezes, né? Tu me amas? E aí Pedro responde, sim, tu sabes que te amo. E aí Jesus pergunta uma segunda vez, tu me amas, Pedro? E ele, sim, te amo, Senhor. E uma terceira vez, né, Pedro é perguntado, Jesus pergunta de novo, tu me amas, Pedro? E aí Pedro se toca, porque Jesus não estava perguntando para ele saber que Pedro amava ele, mas para que Pedro soubesse aonde encontrar o amor. Pedro, percebendo que o amor do Senhor estava dentro dele, responde para ele, tu sabes. E aí Jesus coloca para ele, né? Aliás, essas respostas ele já teria dado a cada pergunta, mas é só para vocês não perderem a ênfase, né? E aí Jesus, nas 3 vezes, ele responde, né, para ele, então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas e alimenta as minhas ovelhas, né? As 3 vezes ele foi respondendo para ele, então cuida das minhas ovelhas, então apacenta as minhas ovelhas, então alimenta as minhas ovelhas, né? E aí eu queria passar uma outra parte para vocês, uma outra passagem. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E aí em João, capítulo 10, versículos 10 e 11, ele fala desse inimigo. Ele fala, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que isso serve para que vocês poderiam perguntar assim, mas por que isso serve para que nós tenhamos mais fé? Na verdade, a gente precisa entender que a gente é feito, com esses textos que eu fui pegando para vocês, que a gente é feito de 3 camadas. A gente tem a camada da carne, a gente tem a camada da alma e tem a camada do espírito. A camada da alma é aquela que é feita pelo nosso pensamento, pelo nosso coração e pelas nossas sensações, os nossos sentimentos. Essa é a camada que rege o nosso ser. Essa é a camada que nos faz pecar ou nos faz andar no caminho do Senhor. Mas ela é influenciada por uma das 2 outras camadas. Não tem como ela ser influenciada pelas 2. Você não pode viver com elas todas misturadas. Isso não existe, né? Então, quando você deixa as marcas da carne, que são as marcas do pecado no mundo, regerem a sua vida, as marcas da carne, o pecado, vão dominar a sua alma e vão dominar o seu comportamento, vão dominar o seu pensar, vão dominar o seu sentir e vão dominar o seu coração. E você se tornará uma pessoa pecadora ou permanecerá pecador. Mas quando você vive o fruto do Espírito, ou seja,
você se liberta do pecado e o Espírito Santo mora em você, faz morada em você. O Espírito passa a dominar sobre essas duas camadas. O Espírito alinha o seu comportamento e te transforma em uma pessoa mais pura, mais semelhante ao Senhor. E essa semelhança vem pela santificação. E a santificação é a ausência de pecado. Já pensou? Se um dia a gente consegue ficar livre do pecado, ia ser muito interessante, né? Muito bom. É isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que tentar fazer. E aí eu peguei um texto para vocês aqui, um texto que para mim é um texto que sempre mexe comigo. Esse vídeo está ficando extenso, mas é um texto que mexe comigo. E eu quero que ele mexa com vocês também, porque esse texto é o texto que nos significa depois da ressurreição, depois da libertação, da redenção. Esse é o texto que ressignifica a nossa vida. E aí ele tem várias partes, e aí eu dei título para as partes de acordo com o que eu quero passar para vocês. A primeira parte, que vai de Romanos capítulo 8, versículo 1 a 17, eu dei o título de A Vida no Espírito, que é sobre isso que a gente estava falando agora. Então, eu vou ler para vocês. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Isso nos mostra o amor do Pai, o amor do Filho, em morte de cruz, para nos trazer de volta ao coração do Pai. O Pai que nos promete herança junto a Cristo, como filhos de Deus. E nisso a glória de Deus é revelada. E aí, continuando a passagem, no versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós é revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decorrência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. E aí, por meio disso, nós temos vitória em Cristo Jesus. E aí, no mesmo capítulo, só que nos versículos 28 até o versículo 39, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é lindo por causa do amor dele. Porque ele nos criou à sua imagem, para que fôssemos conforme a sua semelhança. Santos, santos e livres do pecado, bons de coração, amáveis e misericordiosos. E por esse mesmo amor é que Cristo se fez carne, habitou entre nós, tomou em si todos os nossos pecados e nos justificou pela sua vida, morte e ressurreição. Porque toda a sua vida terrena, a sua morte e a sua ressurreição foram para nos justificar. Foi única e exclusivamente com o intuito de nos justificar perante ao Pai que ele veio ao mundo e nos concedeu a redenção pela graça divina. Então vá, viva plenamente a sua vida, seguindo a Jesus e amando todas as suas ovelhas, que são nossos irmãos. Depois desse vídeo, nós vamos fazer uma série de vídeos falando exatamente sobre o fruto do Espírito. Até o próximo vídeo. Paz do Senhor. Que o Senhor esteja convosco. Que Ele habite no seu lar. Ele lhe traga providência sobre toda essa doença. Ele ampare todos os seus sentimentos, os seus medos. E lhe dê coragem, ousadia para crer que nós seremos salvos, que nós temos um futuro em Cristo Jesus. Sim, Ele voltará. Maranata. Paz do Senhor.